Então, nessa ação penal 504.65.294, depoimento do Dr. Luiz Fernando Furlan. Dr. Furlan, como lhe adiantei, o senhor está nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as questões que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor apenas porque a lei assim determina, Dr. Furlan, que se o doutor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo, certo? Certo. E dito isso, eu vou passar de imediato aqui a palavra à defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que arrolou o doutor como testemunha. Acho que tem que mexer a câmera aqui. Certo. Bom dia, doutor Luiz Fernando Furlan. Bom dia. Doutor Luiz Fernando, o senhor poderia, por gentileza, esclarecer, o senhor foi ministro durante o governo do presidente Lula, correto? Correto. O senhor pode especificar que ministério o senhor ocupou e o período em que o senhor exerceu o cargo de ministro? Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior, de 1º de janeiro de 2003 a 29 de março de 2007. Correto. O senhor pode, em rápidas palavras e objetivamente, dizer quais eram as principais funções do senhor nesse cargo? As minhas principais funções eram a retomada do desenvolvimento, naquele momento, 2003, que foi um ano, 2002 e 2003 foram anos difíceis, e incrementar também a presença internacional das empresas brasileiras através do comércio exterior. Correto. O senhor participou de encontros do ex-presidente Lula com empresários ao longo do período em que o senhor exerceu o cargo de ministro, correto? Correto, especificamente nessas áreas que eu mencionei, comércio exterior e indústria. Certo. Inclusive o senhor participou de missões empresariais com o presidente Lula, correto? Perfeitamente, acompanhando o presidente. O senhor pode dizer qual era o objetivo dessas missões, como é que elas se desenvolviam? Essas missões visavam a promoção do Brasil como destinatário de investimentos de empresas internacionais e, ao mesmo tempo, abrir espaço para a venda de produtos brasileiros no exterior. E essas missões foram importantes para aumentar o fluxo de comércio internacional do país? Foram muito importantes, inclusive desbravando novos mercados, países que normalmente não compravam do Brasil, passaram a comprar. Correto. E o senhor se recorda ainda que aproximadamente quantas missões empresariais no exterior o senhor participou com a presença do presidente Lula? Bom, eu participei de 126, mas com a presença do presidente, talvez uma dúzia ou 15. Correto. E o senhor pode dizer se nessas missões internacionais que buscavam abrir novos mercados, enfim, em algum momento o senhor identificou algo concreto que pudesse indicar uma atuação indevida do ex-presidente Lula em relação a qualquer dos empresários envolvidos nessas missões empresariais? Não. O senhor chegou, pelo menos, inclusive em uma oportunidade, ao menos, reunir na própria casa do senhor empresários para debater o futuro do país com o ex-presidente Lula. Eu tenho pelo menos registro da imprensa aqui de uma reunião feita com esse objetivo em 2006. Eu pergunto ao senhor, nesse encontro, ou nesses encontros, se houve mais do que um, alguma vez o senhor identificou qualquer comportamento indevido do ex-presidente Lula em relação
a esse contato com os empresários? Não. Por exemplo, nesse encontro, qual era o objetivo, qual era o assunto discutido? Era de interesse do país ou era de interesse pessoal do ex-presidente ou de interesse partidário? Interesse do país. A minha ideia foi de convidar cerca de 20 empresários para cada um dos 3 encontros que promovi, no sentido que eles pudessem dar informações ao presidente sobre os seus respectivos setores e, ao mesmo tempo, sugerir medidas que pudessem favorecer o desenvolvimento do país. Correto, correto. E o senhor já disse, quer dizer, não identificou nenhum elemento, nenhum comportamento indevido do ex-presidente. O senhor confirma isso? Confirmo. Nessas reuniões, a maior parte do tempo era da parte dos convidados que apresentavam os seus setores e os seus projetos. Correto. O presidente era mais ouvinte nesses encontros. Correto, correto. E nesses encontros, o senhor nunca identificou nenhuma relação ali que não fosse uma relação republicana e adequada do ex-presidente Lula? Exatamente. Correto. Apenas para finalizar, ministro, o senhor hoje é o chairman do Grupo LIDE, correto? Sim. Perfeito. Eu agradeço ao senhor pela colaboração e por responder as questões e por colaborar com a justiça. Sem mais perguntas. Os outros defensores, perdão, tem perguntas? Ministério Público? Sem tem? perguntas. O assento de acusação tem? Doutor Furlan, eu sei que o doutor tem uma experiência tanto na área pública como na área privada que é extremamente interessante, mas não vem ao caso fazer perguntas sobre isso no presente processo, não teria relação aí com o objeto do processo, então eu não tenho perguntas a serem feitas nessa ação penal ao doutor. Então eu vou declarar encerrado o depoimento do doutor, pode interromper a gravação.